Olá pessoal, boa noite. Alessandra, Marilda, Beth, José Faria. Vocês são heróis, hein? Porque... Arielle? Oi, Arielle. Gente, hoje é finados. Vocês estão aqui firmes e fortes. Eu também, né? Mas o que importa é a gente compreender todas essas coisas, né? A gente respeitar também, porque o Espiritismo não é contra o dia de finados, não é? Ao contrário, a gente compreende, porque não é porque nós somos espíritas que nós não temos sentimentos, não é? Então a gente precisa respeitar. Meu pai é desencarnado, deixa eu ver, 23 anos. 23 anos. Minha mãe nunca foi, né, no cemitério onde ele foi sepultado, o corpo dele foi sepultado há 23 anos. Mas, por exemplo, se ela me convidasse para ir com ela, eu iria. Não haveria nenhum problema de a gente ir, né, e consolar os corações. Então, quanto a isso, não tem problema. E hoje, então, a gente vai dar continuidade ao tema da semana passada, que não conseguimos terminar, não é? E que, se a gente pensar, ele tem uma correlação muito grande com o dia de hoje, porque o nosso tema é educação para a morte. Hoje é dia de finados, né? Dia dos mortos. Então, são assuntos correlatos. Então, a gente vai dar os recadinhos bem rapidinho para, em seguida, já começar, tá? As lives todos os dias que nós temos, né? Então, 18 horas, estamos aqui. Faça chuva, faça sol, feriado ou não, estamos aqui. Então, fora isso, a gente também tem as atividades presenciais na Casa Espírita, né? Que são de domingo, às 9 da manhã, palestra espírita aberta ao público, segunda-feira, foi ontem, assistência espiritual, não aberta ao público, exceto em casos excepcionais e urgentes, privativo para os médiuns nesse caso, a partir das 18h50. Na quarta-feira, às 20 horas, aberto ao público, passe magnético e água fluidificada. Quinta-feira, também aberto ao público na primeira parte, que é dividida em duas partes. Primeira parte, estuda a doutrina espírita, 15 horas. A partir das 16h30, é assistência espiritual privativa aos médiuns. Sexta-feira, aberto ao público, a palestra evangélica, a partir das 19 horas. Então, essas são as atividades presenciais. E uma coisa interessante é que as lives que são feitas aqui, as palestras, depois são convertidas, editadas e colocadas no canal do YouTube da Casa Espírita Maria de Nazaré, que nós convidamos a vocês visitarem esse canal. As iniciais são CEMNPOA. E nós temos lá todos os vídeos, né, que foram feitos ao vivo aqui. Tem aí perto de uns 500 já. Então, é possível assistir depois, caso não seja possível, fazê-lo ao vivo aqui. E se quiser ver depois também, mesmo tendo visto ao vivo, não tem problema, tá? Aí entra lá, se inscreve, se gostar, dê o gostei e compartilhe, que é a forma que a gente tem de divulgar a doutrina espírita. Então a gente agradece imensamente a todos. Nós estamos com duas campanhas em andamento. Uma é anual, é o ano inteiro, que é a campanha da Fraternidade Alta de Souza, que todo segundo sábado do mês, e dia, acho que é 13, salvo engano, deixa eu ver, 6, é 13 mesmo. Dia 13 de novembro, a gente vai ter essa campanha da Fraternidade Alta de Souza, pela qual nós arrecadamos alimentos, né? Então, segundo sábado do mês, deste mês vai ser dia 13, mas já pode ir levando, não precisa esperar o dia 13 não, pode ir levando, a gente arrecada e depois distribui para as famílias carentes. E a campanha do livro, que é a primeira que nós vamos fazer, nós estamos arrecadando livros, recebemos doações de livros, e nós vamos fazer a Feira do Livro, não é? E a gente está recebendo, então, as doações de livros, nós vamos fazer, estamos pretendendo fazer a feira este mês, não é? A gente ainda está vendo direitinho, talvez no terceiro domingo, não é? Do mês, vamos ver direitinho, mas a gente está pensando em fazer assim, mas vamos ver certinho. Mas enquanto ainda não tem a feira, pode ir doando os livros que a gente está recebendo,
que quantos mais livros nós recebemos, melhor, porque daí vamos ter mais opções para comprar. E os preços serão muito módicos, gente. R$1, 2, 4. Os livros novos a gente não vai vender no preço de livraria, mas vai ser preço de capa que a gente pagou. Então, se nós compramos um livro por R$10, vamos vender por R$10, novinho, não é? Então, preço de livraria, preço de editora, né? Se for livro novo. Então, a gente agradece desde logo aqueles que já doaram, e quem for doar, a gente fica grato também, tá? Então, esses são os recadinhos. Com relação aos cursos que estão em andamento, já estão nas suas fases finais, então não admitem mais inscrições. Os novos cursos, eu acredito que para a semana que vem eu já consigo começar a divulgar, tá? E, inclusive receber inscrições. Então, mais uma semaninha a gente já vai ter tudo certinho na mão aí, semana que vem. Então vamos fazer uma prece para começar, tá bom? Vamos fechar os olhos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino de amor, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixando cair em tentações, mas livrando-nos de todo mal. Que assim seja, muita paz e muita luz. Graças a Deus. A gente vai começar já então. Então, hoje é dia de finados, dia dos mortos, e o nosso tema é educação para a morte. Mas essa educação a que nós nos referimos é a educação do espírito, enquanto ser espiritual, não é? Diferente da educação formal, que é a instrução acadêmica que nós recebemos na escola, não é? Que essa é para a nossa intelectualidade. Nós vivemos em sociedade, mas o que nós estamos falando é aquela educação que concerne ao espírito, que ela é imperecível, ela é eterna. Que na medida em que você se educa, você internaliza. E aí você passa a viver conforme essa educação, onde quer que você esteja nessa dimensão física, não é? Não importando se você está aqui no corpo físico ou na dimensão espiritual se expressando pelo corpo espiritual. Porque a educação não é do corpo, qualquer que seja o corpo, físico ou espiritual. A educação não é do corpo, a educação é do espírito. Educação do espírito para depois que encerrar esta nossa experiência. Mas ela vale para a eternidade. Se você se educa, você pode estar na encarnação, ou então na vida espiritual, no mundo espiritual, a educação é sua e você conquista, é um valor moral imperecível. A gente tinha parado na semana passada no item 4, porque são 10 itens, que foi listado pelo espírito Humberto de Campos, que adotou o pseudônimo de Irmão X. Eu já expliquei na semana passada por quê, não é? E no livro Cartas e Crônicas. Então, eu acho que, eu não sei se é o capítulo 20, acho que é, mas quem quiser dar uma olhadinha lá, ele traz esse tema, esse assunto nesse livro, que é Educação para a Morte, Treino para a Morte, não é? Então a gente tinha parado na alimentação, a gente vai seguir no item 5, que é fumo. Então uma pessoa que fuma, é um vício, né? É um vício que ele prejudica a vida social, a vida profissional e, sobretudo, prejudica o psiquismo e o próprio corpo físico. Vocês vejam que como provoca desarranjos no corpo físico que se transfere para o corpo espiritual, não é? Então, por exemplo, a pessoa fuma, é viciada em fumo, e às vezes vai fumar porque está nervoso, aí pega um cigarro, fuma para acalmar, né? E a pessoa, para se equilibrar, fuma um cigarro também. Há pessoas que, ao acordar, a primeira coisa que faz é colocar a mão na escrivaninha e pegar o cigarro e fumar. Tem muitas pessoas assim. Antes de qualquer coisa, ainda sentada na cama, pega o cigarro e fuma, e aí ela fica mais tranquila, e aí ela vai fazer escovar o dente, tudo e tal,
né? Aí toma um café, fuma de novo. Então fuma 2, 3 maços, 4 maços de cigarro por dia. Evidentemente que isso é um vício e vai comprometer o corpo físico. Vai acarretar o quê? Vai acarretar a antecipação da encarnação. A pessoa vai ficar doente, vai adoecer o corpo físico, não é? Aí pega o enfisema pulmonar, que é um câncer de pulmão, não é? E desencarna antecipadamente. Desencarnado, chega no mundo espiritual, vai ser classificado como o quê? Suicida. Pode ser suicida involuntário, mas que vai ser suicida, vai. Não é? E mais ainda, hein, gente? Vai significar que na encarnação seguida ainda vai ter resíduos desse comprometimento que foi causado no corpo físico e no corpo espiritual. Por que vocês acham que tem pessoas que, por exemplo, nascem com pigarro? A pessoa nunca fumou e, no entanto, ela tem pigarro. A pessoa nunca fumou e, no entanto, ela tem problemas respiratórios. Ninguém sabe por quê. Isso aí ainda é um comprometimento oriundo da encarnação anterior, que comprometeu o corpo espiritual, e aí, na encarnação seguinte, vem com essas informações que comprometem, prejudicam o próprio DNA. O corpo espiritual, ele faz essas modificações do DNA para a pessoa vir com esses problemas. E aí não é da encarnação atual, porque é da encarnação passada. Não é? E vocês vejam que como as coisas são, né? Muitas vezes a gente pede para Deus as coisas, mas a gente não colabora, porque nós fazemos exatamente o oposto do que nós pedimos para Deus, não é? Estamos chegando no final do ano, porque nós já estamos em novembro. Daqui a pouco é dezembro, o ano acaba. O que a gente pede no final do ano? Muito dinheiro no bolso e saúde para dar e vender. No entanto, ao mesmo tempo que a gente pede a Deus saúde com uma mão, com a outra mão a gente joga ela fora no cigarro, fumando que nem uma Maria Fumaça, uma chaminé. Como é que Deus vai dar saúde para nós se nós desperdiçamos a saúde no fumo? É até incoerente a gente pedir saúde para Deus e fumando 2, 3, 4 maços de cigarro por dia. Não há sentido pedir a Deus saúde se a gente faz exatamente o oposto, conosco próprios, não é? Então, e tem pessoas que fumam charuto, não é? E aí dizem que o charuto, como não traga, dizem porque eu não sei, mas é o que eu ouço falar. Eu nunca fumei nem cigarro, nem charuto, nem nada. Mas, no entanto, dizem que o charuto, como não traga, não faz mal. Mas é claro que faz mal. Porque você está com aquela fumaça, nicotina, aqueles vários ingredientes que tem no fumo, dentro de você, na sua boca, na papila gustativa. Aquilo ali entra para a corrente sanguínea e, evidentemente, vai para os pulmões, vai causar prejuízos. À saúde, não tenha dúvida. Pode causar um câncer de língua, mas o câncer de pulmão é o mais comum para aquela pessoa que fuma cigarro, porque ele traga, vai tudo lá para dentro. Então vocês vejam que o problema que gera no corpo físico e gera no corpo espiritual, trazendo sofrimento, levando a antecipação da encarnação, então a pessoa vai ser considerada suicida involuntário. E traz para a encarnação seguinte ainda os vestígios do problema, não é? Tudo por conta de um equívoco, um erro. E muitas vezes acontece de a pessoa sentir vontade de fumar, nunca fumou e não sabe do quê. Isso aí é coisa do passado ainda. A gente permitindo que as influências do passado se sobrepujem ao espírito e permitindo que o instinto, não é? Fale mais alto do que os sentimentos da criatura na encarnação. Não é? Outro item é o álcool. É um problema semelhante. O álcool, o fumo, em seguida vai ser a droga. Todos eles são correlatos, porque a pessoa que usa álcool, porque veja, usar álcool em si não é o problema, porque a pessoa pode, por exemplo, usar o álcool para um monte de coisa. Inclusive para beber, porque se tomar uma taça de vinho, tem problema? Não, não tem. Não tem. O tempo de Jesus bebia, em toda a época da humanidade bebia. O problema é o excesso, porque a pessoa tomar uma taça de vinho, está numa reunião social, uma festa, enfim, toma uma taça de vinho, está tudo bem. Isso, mas não precisa tomar se não quiser, mas se a pessoa quiser, não tem problema. Isso em si não é o problema. Agora, o problema é a pessoa não se conformar com uma taça e quer tomar a garrafa inteira.
E aí a pessoa passa a levar um comprometimento do corpo, como no caso do fumo, né? Então a pessoa é viciada, fica viciada na bebida. E ela não quer beber só um pouquinho, um copinho, não, ela quer beber tudo, um copo todo. E aí a pessoa vai achar que o vinho é fraco, vai passar para bebidas mais fortes, aquelas destiladas, né? Uísque, ou mesmo pinga, e não toma com comedimento, toma em excesso. Vai gerar o mesmo problema do fumo, porque vai também levar, no final das contas, a uma cirrose hepática, que é um câncer também, e a pessoa vai desencarnar antecipado, vai chegar no mundo espiritual também como um suicídio involuntário, da mesma maneira, não é? E vai comprometer o corpo espiritual também, podendo gerar consequências para a próxima encarnação também. Vocês vejam que, às vezes, a gente vê a pessoa, numa encarnação, ela nunca bebeu. De repente, ela fica mosca, até enquanto é criança, normalmente não bebe. É fica adolescente, vai numa festinha, os amigos oferecem, ela vai lá e toma uma dose de uma bebida alcoólica. Na hora que ela toma uma dose, todo mundo tomou, ela também. Todo mundo tomou e não teve problema nenhum. Ela tomou, ficou transtornada, enlouqueceu e aí não quer parar mais de tomar. Então é um sintoma de alcoolismo. Mas como alcoolismo se ela nunca fumou? Então, é porque esse alcoolismo ainda decorre da encarnação passada. Ainda é oriundo da encarnação passada. Vocês vejam, eu vou contar para vocês um caso concreto, hein? Caso real, uma pessoa que eu conheço, um filhinho de 3, 4 aninhos, agora tem mais, mas na época tinha. Estava numa festinha de aniversário, né, onde sempre tem bebida alcoólica. E aí a mãe da criança viu o menino, estava a uma certa distância, estava lá com outras pessoas, viu o menino pegando uma latinha de cerveja, com aquele dedinho minúsculo, abriu a latinha, que tem um ganchinho de puxar. Com aquele dedinho minúsculo, a mãe viu, estava a uma distância, o menino pegou rápido, abriu e já colocou na boca e já estava bebendo. A mãe, à distância, veio correndo, tirou da mão da criança. E estava bebendo, e bebendo com satisfação, uma criança pequena, 3 anos. Pergunto para vocês, de onde que vem isso? Certamente ainda é um instinto da encarnação passada. Se deixar, vai virar alcoolista, vai virar alcoólatra, certeza, porque da encarnação passada já era assim. Algumas vezes a pessoa, não, mas isso aí é genético, porque daí os pais bebem, mas você às vezes vê os pais nunca beberam, os pais não bebem, então não tem nada disso. Isso é o espírito mesmo que traz esses traços de encarnações passadas, dos desregramentos, e aí acaba se permitindo que os instintos sobrepujem o espírito, o sentimento, e a pessoa acaba permitindo essa influenciação, né? E se bobear, vai virar alcoolista de novo. Na encarnação passada já aconteceu, vai acontecer outra vez, então tem que cuidar. E a pessoa que tem esse problema de ser alcoolista, ela não pode tomar a primeira dose, porque ela tomou a primeira dose, ela não consegue segurar. Ela toma a primeira dose, quer tomar a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, e não para, não tem jeito. A pessoa que não tem esse problema, ela toma uma dose, uma bebida alcoólica, e ela não toma mais e está tudo bem. Ou mesmo que ela tome mais uma, também não tem nada. O problema é quando a pessoa já está no estágio de alcoolista. Aí é que é o grande problema. E como o fumo, você deteriora não só o corpo físico, como o corpo espiritual também. Então gera consequências. Há pessoas que pensam que não, só o corpo físico, o corpo espiritual é fora disso. Não, não é não, gente. Não é não, tá? Uma coisa reflete na outra, porque os nossos corpos eles estão juntos. Sobretudo o corpo espiritual, que na verdade quando a gente fala corpo espiritual, está falando em corpo perispiritual, que ele também é material. É diferente, por exemplo, dos corpos sutis superiores. Nós estamos falando do corpo perispiritual, que é um corpo material como o nosso, só que com a densidade menor. É isso só. É um corpo astral. Então, acaba refletindo. Então tem que tomar cuidado também com o álcool e também, agora, com o próximo item que eu vou falar, que são as drogas. E as drogas ainda eu considero pior, hein? Porque a droga... Tem droga que a pessoa usa uma droga como a heroína, ou dizem que o crack também,
Usou uma vez, está viciado. E aí esse vício ele pode levar inúmeras outras consequências, inclusive no aspecto criminal. Porque a pessoa fica viciada em drogas. Se ela não tem a droga, ela vai fazer qualquer coisa para ter. Gente, esqueci de ligar a luz aqui. Tá escuro aí, não tá? Vou ligar aqui, peraí. Nossa, até onde enxergar aqui. Tem uma luzinha que eu ponho aqui que fica mais clarinha, eu esqueci de ligar. Só que veio no meu rosto agora. Estou nem enxergando direito, mas vai melhorar aqui. Então, a droga ela tem essas outras consequências, que levam a um vício tão poderoso que controla a pessoa. A pessoa passa a ser dominada por esse vício da droga. E o comprometimento do corpo espiritual, do corpo perispiritual, corpo astral, ele é mais rápido. Então a pessoa que é viciada, por exemplo, em crack, se você olhar uma pessoa jovem, por exemplo, que nunca usou droga nenhuma, nunca usou nenhum tipo de droga, a aparência dela, dali 10 anos, e ela usando crack e outras drogas e tudo, dali 10 anos você vai olhar a aparência dela vai parecer um zumbi. E essa aparência dela no corpo físico como zumbi, no corpo espiritual é mais grave, há uma agravante mais, porque há uma deformação, provoca uma deformação não só no corpo físico, como também do corpo espiritual. Né? A pessoa com aquele cabeção e um corpinho mirrado, parecendo um réptil. Né? E fora isso, fora também, que a gente não falou, é a questão da obsessão. Né? Embora o tema não seja obsessão, mas a pessoa que usa qualquer tipo de substância que é viciante, seja o fumo, seja o álcool, mas sobretudo a droga, ela não pode deixar de perceber que tem os obsessores que vão ficar do lado dela, junto dela, levando ela a continuar naquilo e não deixando ela sair. Do lado de uma pessoa que bebe, que fuma ou que usa drogas, tem no mínimo 10, 20, às vezes 50, que a utilizam como um instrumento para a satisfação delas próprias. E elas não vão deixar a pessoa sair. E por trás desses que estão ali grudados nela, tem lá nas zonas umbralinas inferiores o chefe, que eles chamam de dono. Ou seja, a pessoa que é o viciado, ela passa a ser um escravo daquele lá de baixo que manda em todos. E vai alternando aqueles que ele permite que fique lá sugando a energia do viciado. Então passa a ser uma moeda de troca. O chefão lá embaixo, que é o dono do que está viciado aqui, ele usa esse viciado aqui como moeda de troca para os servos dele, as criaturas que são servas dele. Fala, então você vai ficar naquele lá, ou então você vai naquele lá. Deve ficar um mês só, depois você sai e vai me fazer um serviço. E quem é o viciado passa a ser um mero instrumento das trevas, sem saber. E o pessoal lá de baixo não vai deixar a pessoa sair facilmente. E qualquer pessoa que intervier para tentar ajudar, vai ser atacado. Seja familiar ou não, vai ser atacado. Porque eles não vão permitir. E se a pessoa não tiver uma força de vontade muito forte, não sai. Tem pessoas que conseguem, claro que tem. Mas uma boa parte não consegue. E ao desencarnar assim, para onde vocês acham que a pessoa vai pela sintonia dela? Vai lá para baixo também. Junto com o mesmo grupo com o qual ela já estava comungando. Ela vai pela sintonia com os seus iguais. Porque a pessoa, eu sempre digo assim, o maconheiro sempre gosta de estar com o maconheiro. O viciado em droga só gosta de estar com quem é viciado em droga. O resto não presta. É assim. Então, além de deteriorar e comprometer o corpo espiritual, além do corpo físico, tem a questão espiritual da obsessão e pós-obsessão, que é para onde a pessoa vai depois. Né? Porque na medida em que você se educa enquanto espírito eterno, você vai com pessoas de seu mesmo padrão vibratório. Então, normalmente, você está educado espiritualmente, você não vai lá para os umbrais. Ao contrário, você deve ir para uma colônia, de cara já. Mas caso contrário, é para as regiões trevosas que a pessoa vai. Não é? O item 8, apego. Apego também é um negócio que a gente precisa cuidar, viu?
Então tem pessoas que têm apego a carro, fica todo fim de semana lá, é o carro, meu carro, né? Fica a vida toda para comprar, eu quero um carro zero, e fica lá. Apego à casa, apego à roupa, à mobília, apego ao corpo, a pessoa, né? Porque ela não sabe que é espírito, então fica apegada. E quantas pessoas desencarnam e não viram assombração lá na casa? Porque a casa é minha, a pessoa é apegada à casa. Ela que trabalhou, construiu a casa é dela. Ela desencarnou, a pessoa vende a casa, os herdeiros vendem a casa, que não querem ficar ali. Até porque a casa é uma só, eles são em vários herdeiros, vão ter que vender para dividir o dinheiro. Aí a pessoa que compra, quando está lá, começa as coisas sair do lugar, cair no chão, barulho. É uma casa mal assombrada. É aquele nosso irmão que desencarnou e está apegado à casa. Quando na realidade, se tivesse uma compreensão, ela dizia, entender que a casa nunca foi dela, era só para usufruto dela. Tudo bem que ela trabalhou porque Deus permitiu, deu saúde, ela trabalhou, se esforçou também, mereceu, e teve sua bela casa, mas desencarnou, o mundo dela é outro, vai para o mundo espiritual, lá é o novo ambiente. Não tem que ficar aqui na dimensão física, se ele já não está mais com o corpo físico. Como é que vai interagir se não tem o corpo físico mais? Vai ficar só atrapalhando os outros, criando confusão. E às vezes dentro da própria casa onde os familiares estão. Então não é o caso de ter vendido, tem um terceiro. Não, a própria família está ali ainda. Aí desencarnou e fica ali, criando problemas, porque cria. Né? Aquela sintonia deletéria. Às vezes desencarnou com uma doença grave, começa as pessoas da casa a ter repercussões dos sintomas que a pessoa tinha, e ninguém sabe por que não está bem, está tudo. A casa está uma situação, e é a pessoa que está ali. E a pessoa que está ali, ela não quer o mal dos familiares. Não, é porque ela está ali porque ela é o cantinho dela. É o cantinho dela. Ela não entende. Isso é por causa do apego. Então precisa também a gente tratar disso. Eu vou acelerar agora porque eu não quero fazer uma terceira live nesse mesmo tema, tá? Eu vou dar uma acelerada agora, tá? É porque ainda tem mais 2 temas. Se eu falar muito sobre cada um dos itens, eu não termino. Tem 10 minutos só. Tem 10 minutos só. Ainda apertando. O outro tema é o egoísmo. Então, isso tudo que a gente está falando, gente, é educação para o espírito. Porque, veja aí uma coisa. O que a pessoa quer no fim das contas, todas? A felicidade. Se você perguntar para qualquer pessoa o que ela quer na vida, ela vai dizer, eu quero ser feliz. Entretanto, normalmente, muitas pessoas buscam a felicidade através dos sentidos. Então, a pessoa, ela usa droga, ela acha que naquele momento que está usando a droga, fica feliz ali e tal. Ou então, na hora que está fumando. Então, está buscando essa felicidade através dos sentidos. Quando, na realidade, como nós falamos, essa nossa educação que leva à nossa felicidade é a do espírito. Não adianta eu ir atrás da felicidade através dos sentidos, porque os sentidos são do corpo, né? O tato, tudo do corpo. A gente precisa educar o espírito para trazer para nós uma vida mais feliz em qualquer ambiente em que estejamos, seja na dimensão espiritual, seja nessa dimensão. E o item que a gente vai abordar agora é o egoísmo. O egoísmo sempre vai levar à infelicidade da pessoa, porque o egoísmo é exatamente o oposto do amor, não é? E aí, como é que a gente faz para sair do egoísmo? Porque o egoísmo vai nos levar à infelicidade, e a gente quer ser feliz. E não é possível ser feliz sendo egoísta. Porque o egoísmo vai nos levar a nos afastarmos das pessoas, vai nos levar a prejudicar as pessoas, porque a gente quer tudo para nós. Isso vai nos levar a carrear para a nossa vida inimigos, que no futuro vão ser nossos obsessores, então só infelicidade. Então é praticando, é exercitando o amor, é colocando em prática o amor através da caridade, que a caridade é o amor em ação, é que a gente vai educando-nos, é que nós vamos nos educando enquanto espíritos imortais. É através da caridade. É praticando atos caritativos. Sejam eles materiais, ajudando as pessoas, como, por exemplo, na campanha da Fraternidade Alta de Souza, como nós falamos, seja doando livro, a campanha do livro, estou aproveitando e fazendo as propagandas, né? Mas, não só isso, você pode ajudar alguém que está numa situação de rua, e também você pode praticar a caridade
aquela que vem do Espírito. Que é você, por exemplo, ter uma compreensão com uma pessoa que tem ainda uma fragilidade, sendo indulgente, sendo compreensivo. Em vez de atacar a pessoa, falar dos defeitos da pessoa, você é indulgente, você compreende. Isso é caridade. Então a gente treina isso. E a gente consegue perceber, no momento que você vai falar, retrucar, você não fala. Fica quietinho. E tenta compreender a pessoa no estágio evolutivo em que ela está. Porque pode ser que ela não consiga fazer diferente naquele momento. Mas você já tem que se educar e ir começando a agir de outra maneira. Ou então, você, por exemplo, perdoar a pessoa. Está aí também outra forma de caridade. Então a pessoa te fez alguma coisa negativa, ao invés de você ir lá se vingar e fazer uma coisa negativa para ela, você a perdoa, mesmo que ela não peça. Então a pessoa não te pediu perdão. Mesmo que ela não tenha te pedido perdão pelo mal que ela te fez, você dentro de você já a perdoou. Se ela vier pedir, obviamente que você vai perdoar. Na oração a gente não fala isso, para Deus nos perdoar, assim como nós perdoamos também aquele que nos ofendeu. Então se nós na oração dizemos isso, a gente tem que pôr isso em prática. Senão não vale, senão isso aí é só da boca para fora. Porque é através do que nós falamos na oração de perdoar aquele que nos ofende, ou seja, o que nos faz mal, é que nós estamos praticando a caridade. Não é? Então, com isso, com essas ações caritativas, nós vamos reduzindo o egoísmo em nós. Nós vamos sendo menos egoístas. Então, quanto mais ações caritativas nós conseguimos praticar, menos egoísta nós vamos sendo aos pouquinhos. Quando a gente menos perceber, a gente já não tem mais egoísmo em nós. A gente não está mais pensando só em nós. A gente está pensando no outro. E a gente, se parar para pensar dentro de casa e observar, a gente já age assim. Quando, por exemplo, coisas assim, bobas. Né? Na hora de dividir o pão, você não vai dividir, pegar o melhor pedaço ou o maior pedaço para você. Você vai dividir em partes iguais, ou até vai privilegiar a parte melhor para o outro. Você não vai pegar a melhor parte. Você corta na parte que você corta o alimento, o que for. E você veja que tem dois pedaços, embora você cortou no meio, tem um dos pedaços, você corta um pedaço de carne, bife frito, qualquer coisa. Você viu que boa parte dele está gordurento, o outro está mais assim bonito, né? Mais suculento. Você corta e você não pega o melhor, você pega o outro que é menos pior. Aí você vai verificar que você agiu assim naturalmente, você viu que você já não agiu egoisticamente. Tem um caso do Chico, e para finalizar esse assunto do egoísmo eu vou contar para vocês. O Chico, certa vez, foi numa quitanda. E ele estava na quitanda comprando tomates. E ele estava pegando os tomates, a mulher, a quitandeira, ficou olhando ele pegando os tomates e observou a atitude dele. Ele fazia o seguinte, ele pegava um tomate bom e um tomate meio querendo passar. Sabe aquele tomate até com uma pontinha meio escura? Aquele tomate que ninguém pega e que ninguém vai pegar, vai jogar fora depois. Mas ele não, ele pegava um tomate bom, um tomate ruim, um tomate bom, um tomate ruim. A mulher pegou nele, não, Chico, você está pegando o tomate ruim, pega só o bom. Ele falou, não. Aí eu vou dar prejuízo para a senhora, que a senhora vai ter um prejuízo, a senhora vai ter que jogar fora, então vamos dividir o prejuízo. Aí um exemplo, então, não é? Genuíno de caridade, que a pessoa não tem egoísmo no coração, porque ela pensa no outro também. Mas o Chico é o Chico, né, gente? E o último item, para finalizar, que a gente está já no finzinho de tudo, que o Humberto de Campos, né, pseudônimo Irmão X, colocou, que é a gente deixar as coisas ajeitadas antes de voltar para o mundo espiritual, para não deixar problemas para os outros. Então ele coloca o testamento, uma dessas formas. Que veja bem uma coisa, a pessoa tem bens, propriedades, que vão ficar para os herdeiros. Né? Muitas vezes a pessoa não é que ela, se ela for egoísta, ela não vai querer dar para ninguém, ela deixa porque desencarnou. Mas, se a pessoa não quer que os seus herdeiros tenham problemas, porque muitas vezes acontece isso, hein? Eu que trabalhei numa vara de família e sucessões, que, portanto, cuidava de inventário, cansei de ver isso. Era uma briga só, gente, às vezes nem era tanto.